Eu vou pedir a sua atenção. É necessário que você compreenda aquilo que o Espírito de Deus quer ministrar ao seu coração. Mas para isso acontecer, seu coração tem que estar assim aberto, desejoso de saber, né? Guardando cada palavra que entra, porque nós vivemos tempos de muita confusão, muitas vozes, sabe? E tudo aquilo que as pessoas imaginam como religião, como uma maneira de ter sua fé, isso sofreu muitas adulterações. E hoje há uma grande preocupação em que pessoas sejam entretidas, pessoas vão para a igreja para ser agradadas, sentirem bem, aquele ambiente gostoso. E muitas vezes a verdade mesmo está indo embora, está indo pelo ralo. E se você não tiver a sua percepção espiritual muito ativa, viva, você entra no bolo aí, você entra na massa. E eu quero falar de um assunto hoje para ativar essa percepção sua. Esse nível de discernimento espiritual, nesse meio em que nós vivemos, nesse meio chamado cristão, meio chamado gospel, chamado de cristianismo. Porque Jesus falou, olha aqui, a porta da salvação ela é estreita. Pode ter muito movimento, muita propaganda, muita coisa, mas o caminho dos que vão entrar é o caminho apertado. Não adianta você estar iludido com o que você está vendo nas TVs, nas redes sociais, nas grandes produções gospel evangélica, porque está tudo por trás disso, é política e dinheiro. Presta atenção. E até o ímpio mesmo patrocinando isso. Até o diabo patrocinando essas coisas. Então, o que acontece? Olha só. Eu quero falar com você hoje sobre as duas igrejas que existem. As duas igrejas. E você vai ver, à medida que eu vou falando, se você está pendendo para qual lado. Porque quando nós olhamos a Bíblia, nas Escrituras, nós vemos que Deus deu ao homem duas grandes decisões. Porque só tem dois caminhos, tá? Dois caminhos a escolher. Não tem terceiro, um outro, mais ou menos. Só existe dois. O primeiro chama-se a árvore da vida. Vamos lá no Éden, quando Deus criou lá, colocou a árvore da vida. E o segundo foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. São os dois caminhos que tem e as religiões estão dentro deles. Não tem conversa fiada, não tem filosofia, não tem o que você acha, o que você pensa. É o que a palavra de Deus diz. Acabou. Não tem o que seu grupo fala, nada disso, tá? Então só tem duas maneiras de viver, tá? Uma que é totalmente dependente de Deus, né? Conhecer a vontade de Deus e o poder de Deus. E a outra é afastado de Deus, independente de Deus. Essa é a única maneira de conduzir um caminho na vida. Não existe outro. E quando você não entende isso, você é facilmente enganado. Não pelo umbanda, feitiçaria, né? Pelo ateísmo, pelo hinduísmo, budismo, islamismo. Você é enganado pelo próprio cristianismo falso. Tá? O cristianismo mentiroso. Você lembra quando Jesus falou assim, naquele dia eu vou dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Mas Senhor, no teu nome, Senhor, mas eu não conheço vocês. Essa vai ser a pior frase que um ser humano vai ouvir. Eu não te conheço. Mas Senhor, mas eu não te conheço. Olha, não saber o nome. Senhor, mas eu fiquei anos, mas eu não te conheci. Né? Então, o que eu quero dizer para você? Quando você não entende isso, você às vezes se acomoda num cristianismo falso,
e vai vivendo a sua vida. Tá? Então, essas duas árvores que aparecem em Gênesis 2, ao final da Bíblia, quando você vai ver em Apocalipse, elas se converteram em dois sistemas. Quando você vai ler lá no final, tá? Um é o sistema de Babilônia, outro é o sistema de Jerusalém. A grande Babilônia, a grande mãe das meretrizes. Olha, a Babilônia não é a meretriz somente, ela é a mãe das meretrizes. O que são as meretrizes? As falsas doutrinas, as falsas religiões, as falsas... Olha só. E a Nova Jerusalém. Todos aqueles dois sistemas lá, finaliza com esses dois no final lá. E de qual você faz parte? Então, o que acontece? Olha, e é assim, tá? Como a vida de cada um de vocês se desenrola no dia a dia com Deus. Esse mesmo sistema, a árvore da vida, conhecimento do bem e do mal, vamos viver na vida, falando de religião, falando de Deus, falando de coisa, né? E no final, dentro de qual a gente está. Então eu quero que você preste bastante atenção. Vamos ver um outro contraste. Eu falei conhecimento, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que lá no final é Jerusalém e Babilônia. Vamos ver um outro contraste que está lá em Gênesis 4. Fala de dois homens. Ó, eu falei dois caminhos, duas árvores, dois sistemas no final, dois homens, né? Os dois filhos de Adão, Caim e Abel. Preste atenção nisso aqui agora, tá? Os dois vieram com dois tipos de ofertas diferentes. Caim cuidava da terra, plantava grão, trigos, espigas. Então ele colheu aqueles mais bonitos lá, trouxe para Deus. Abel cuidava de ovelhas, então foi lá, pegou uma ovelhinha, sacrificou, veio e trouxe para Deus. Então vamos prestar atenção nisso aqui, tá? Eles vieram com ofertas diferentes. Os dois não foram a um Deus falso. Todos dois foram ao Deus verdadeiro. Presta atenção aqui. Porque os homens ainda não haviam criado outros deuses. Um monte de religião, um monte de nome, né? Guias, entidades, espírito de luz. O homem ainda não tinha inventado isso. Então só tinha dois homens na terra, era três, que era Adão e os seus filhos. O único Deus verdadeiro criador do céu e da terra, tá? Eles não foram a um Deus falso, não havia criado ainda, o homem não tinha inventado falsa religião, nem falsos deuses. Cada um traz uma oferenda ao Deus verdadeiro. Tá? Abel traz ao Deus verdadeiro e Caim traz ao Deus verdadeiro. Então, Deus aceitou uma, presta atenção, não recusou a outra também, não, porque o que Abel tinha era ovelha, o que o outro tinha era cordeiro, era comida, era cereal. Presta atenção nisso aqui, tá? Aqui estava duas correntes começando, em termos de espirituais e relacionamento com Deus, tá? Vamos ver, Caim, ele trouxe aquela corrente da religiosidade, eu vou te explicar, a religiosidade. É tudo aquilo que você faz que é religioso, mas que na verdade você não deixa chegar no nível da sua vida. Tá? E Abel traz uma corrente espiritual. Ó, o cara, você é verdadeiramente espiritual? Não, eu só vou na igreja, eu canto, mas assim, eu não vivo isso, né? Então você é religioso. Tá? Então, olha só. Então, se você observar, a doutrina dos dois não era diferente. O que ele é? Nós temos um Deus, vamos pegar nossas ofertas e vamos levar para esse Deus. A doutrina era a mesma, a teologia era a mesma. Olha só, a palavra era a mesma, vamos pegar o que nós temos e levamos e consagramos a Deus. Tá? Então, a diferença não era
a doutrina. Porque às vezes você pode estar falando as coisas certas do cristianismo, você pode estar falando de Deus, de Jesus, as coisas certas, Tudo que te perguntar, intelectualmente, você sabe falar tudo certinho. Presta atenção nisso aqui, tá? Aí, é isso que você tem que aprender a diferenciar agora. E quando eu falo para você diferenciar, não é ficar olhando para falar da vida dos outros, não. Você tem que ficar olhando para ver dentro da sua. Tá? Porque tem gente que só estuda a Bíblia para ficar querendo pregar para os outros. Não, meu filho, a gente estuda a Bíblia primeiro para cortar a gente. É assim, tá? Para cortar eu. Tá? Então, o que acontece? Então, se você vê a doutrina de Caim acerca de Deus e vê a doutrina de Abel acerca de Deus, eles tinham o mesmo conhecimento. Eles tinham o mesmo desejo de levar suas ofertas. Qual foi a diferença? Porque numa oferta, Deus responde com fogo. E a outra ele não responde. Fala assim, a diferença é o fogo, fala. Então vamos lá. As coisas que você faz para Deus, existe uma chama dentro do seu coração, uma paixão para fazer. Aquele desejo de agradar, de atrair a atenção de Deus. Ou tu vai viver na tua vida, vive impiamente, vive de qualquer maneira, fornica, dá da pornografia, cobiçando mulher na rua, imoralidade, pornografia, vício. Não vou entrar em detalhes. Numa reunião de homens eu até falaria mais abertamente. Mentira, xingar palavrão. Quando está com a colega, com turma, bebe, enche a cara. Sua vida é mundana. Você é aquele cristão batizado, lavado, remido e chacoalhado dentro da igreja. Né? Presta atenção, onde é que nós estamos entrando. Porque hoje, irmãos, multidões estão vindo para dentro das igrejas evangélicas. Mas a vida das pessoas está continuando a mesma coisa. A vida está continuando a mesma coisa. Então, o que acontece? A diferença entre o verdadeiro cristianismo e o falso, entre Jerusalém e Babilônia, a doutrina pode ser a mesma. A gente prega as mesmas coisas. Não, tu viu, pastor? Viu o cara pregando, pastor? Tudo que ele falou é bíblico. Presta atenção nisso aqui. Mas o fogo é a diferença. Na oferta de Abel, desceu fogo do céu. Presta atenção. Esse fogo, ele fala da presença do Espírito Santo verdadeiramente na vida da pessoa que está se relacionando com Deus. Porque ele falou, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos leva a uma religião espiritual. O Espírito Santo é que tira a gente da religiosidade. Então presta atenção agora. Então você pode notar que hoje as pessoas com o espírito de Babilônia, tá? Estão frequentando tudo quanto é igreja evangélica no mundo. Você pode notar que quando sai escândalo aí de corrupção, de imoralidade, o cara frequentava a igreja tal, né? Porque tá todo mundo que está errado, está procurando uma sombra de alguém, de um homem de Deus, para ver se consegue algum tipo de proteção. Tá?
Então, está se escondendo dentro das igrejas. Até não acho errado, não, porque o cara assim, pô, eu tenho que me agarrar aqui, porque eu tô no bico do anu mesmo, né? Então, eu vou agarrar. Quem sabe uma hora eu converto mesmo, quem sabe uma hora um milagre acontece na minha vida, eu ainda me salvo no final da minha vida. Não vou questionar, ele está vindo, não. Mas a gente não pode estar olhando isso e achar que está certo. Então, mas o fogo é a diferença, tá? E as igrejas estão cheias de pessoas que não têm o fogo do Espírito Santo, tá? Eu não estou falando de uma igreja em particular. Não é se a tua doutrina é correta. Nem assim, eu evito de fazer o mal. Não é isso que eu estou falando. Presta atenção, olha só, tá? Porque Adão tinha conhecimento do bem e do mal. E ele procurava não fazer o mal. Olha só, tá? E ele começou a saber o que era bem e o mal. E todo homem conhece bem e mal. O ímpio lá, você que é evangélico, conhece o bem e o mal. Uma criança conhece o bem e o mal. Então o que acontece, tá? E por conhecer o bem e o mal, nós temos muitos seres humanos decentes no mundo. O que é isso, pastor? Não faz nenhuma maldade, tá? Há muitos ateus que nunca cometeram adultério, nunca divorciaram. Hinduístas, budistas, incrédulos que não acreditam em Deus, que Jesus está nada. Olha, nunca mataram, porque eles conhecem o bem e o mal. E há supostos crentes que já cometeram adultério, se arrependeram, converteram, voltaram, já se divorciaram. Então, conhecer o bem e o mal não muda nada. Presta atenção. E às vezes, né? Então, o conhecimento do bem e do mal não está restrito apenas aos cristãos. A todos os homens de uma maneira geral, tá? Todos os humanos, né, filhos de Adão, têm e sabem que algo vai mal. Ou que algo vai bem. Não precisa nem ser crente. Então, essa vida dentro do bem e do mal é a religiosidade. Porque não tem a vida, não tem o fogo do Espírito. Então, tá? Porque o fogo do Espírito é que faz a diferença. Essa dependência do Espírito, essa consciência do Espírito Santo. Então, querido, olha, essa é a razão, tá? Vamos agora um pouquinho lá para frente, que eu sei que você conhece a Bíblia. Essa é a razão que antes de vir o fogo do Espírito Santo lá no Pentecostes, presta atenção, ninguém poderia ser verdadeiramente espiritual. Por isso que Jesus disse assim, ó. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ele foi o último. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Porque no reino o Espírito Santo já teria vindo como ele existe e veio para nós hoje. Para mim e para você. Então o que acontece? Porque sem o Espírito Santo, ninguém poderia construir a verdade dentro do coração. Fala comigo, verdade. Então ficou nessa dependência. Então nós necessitamos hoje do fogo do Espírito guiando nossas vidas. E tudo do Velho Testamento foi para nos ensinar como era antes, como é que Deus está fazendo do Pentecoste para frente, para que nós possamos nos posicionar de uma maneira mais firme e mais sólida dentro da verdade. Então, querido, olha, porque hoje muitas pessoas tratam de construir, olha só, uma igreja. Quando eu falo igreja, não é uma congregação no bairro tal. A nossa vida não é templo do Espírito. Então nós somos nós somos parte do corpo de Cristo. Então muita gente hoje está tentando edificar a sua vida, né? Construir uma vida espiritual sem o poder do Espírito Santo. O fogo está nele, o fogo é dele. Então,
E o pior, as pessoas estão tentando construir, vou repetir, uma igreja. Quando eu falo igreja, também suas vidas, sem o poder do Espírito Santo. E o pior, que existe uma grande parte assentadas nas igrejas, satisfeitas com isso. Porque suas vidas estão bem. A vida está boa. Tudo sob controle. Eu conheço bem o mal. Eu evito fazer o mal. Eu tenho um bom testemunho no meio social da igreja. E a única coisa que falta na sua vida é o fogo do Espírito Santo. Então, você já pensou na possibilidade de ser uma boa pessoa e mesmo assim não ter o Espírito Santo? É possível. E está lotado. Então, isso é muito importante. Você ser batizado com o Espírito Santo e com o fogo. E vou falar para você uma coisa aqui. Eu sei que muitos aqui são batizados no Espírito Santo. Talvez todos. Mas você lembra uma época que o seu coração queimava, que você buscava a Deus. Você estava animado em ler a Bíblia e buscar o Senhor. Você vinha para a igreja com alegria. Aquilo era o fogo. Você continuou batizado no Espírito Santo, mas o fogo apagou. Você deixou para lá, foi tocando de qualquer maneira. E a chaminha está apagando. Talvez, você já viu aquelas lamparinas de roça? Você bota querosene, né? Aí quando vai acabando a querosene, só fica aquela fumacinha saindo ali, queimando o pavio. Não está queimando a querosene, só queima o pavio, né? Aí fica ardendo aquela catinga de fumaça que arde o nariz, né? Talvez você está com o nariz ardendo porque você não tem o fogo do Espírito Santo. Então está na hora de buscar o fogo do Espírito dentro do seu coração. O que constrói a igreja de Jerusalém é essa chama, esse amor, essa devoção, essa dedicação. Vamos ver outro exemplo? Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei, olha só. 2 reis, tá? Eles eram parte dessas 2 correntes. Uma começou com Caim e Abel e termina com Jerusalém e Babilônia, tá? O que estava mal com Saul não era a doutrina dele, porque todos eles eram de Israel, tinham o mesmo sacerdote, tinha a mesma lei, tinha a mesma palavra, dentro da mesma igreja, dentro da mesma religião, dentro do mesmo templo, dentro do mesmo tudo, a mesma coisa, todo mundo servindo a Deus juntinho do mesmo jeito. Mas o que caracterizava Saul? Olha só, então, quando ele foi ungido rei, diz que ele se escondeu, enfiou no meio de umas bagagens lá. Olha só, tá? Está lá em 1 Samuel 10, 21, que diz assim: Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matre. E da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis, mas quando procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. Aí foi Deus que revelou onde ele estava. Ele está escondido lá no meio da bagagem. Não foi nem que ninguém está brincando de pique. Vamos achar Saul, não, né? Deus falou assim, Deus leva lá o Urim e o Tumim. Onde é que está o homem, Deus? Que o Senhor escolheu. Aí está lá no meio da bagagem, no meio das jumentas lá. Aí eles foram lá, tiraram ele, né? Então, olha só. Então correram e o tiraram de lá, Foi Deus que revelou. Ele ficou em pé no meio do povo, presta atenção agora. E ele era o mais alto de todos, dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Então presta atenção aqui, olha Babilônia e Jerusalém. Imagina que todos nós estivéssemos de pé aqui tem pessoas altas, mas tivesse uma pessoa alta aqui, que o ombro dela aqui pegasse na cabeça do mais alto aqui. Então quando olhava assim, só via a cabeça do Saul. No meio do povo, aquela multidão de gente assim, quando olhava, via aquele cabeção saindo para cima lá.
Fala, né? Olha, isso aqui é a característica que a Bíblia está dando. Então, o que acontece? Foi Deus que revelou onde ele estava. Era o mais alto, mas estava encolhido. Devia ter mais de 2 metros. Tá? O que diferenciava Saul? O que fazia ele diferente dos outros? Era a cabeça. Fala, cabeça. Fala assim, minha inteligência, fala. Minha astúcia, minha esperteza, minha sagacidade, minha cabeça, meu intelecto, minha razão, minha malandragem, né? Minha esperteza. Então, olha só, tá? O que diferenciava ele era a sua cabeça. Que tem um princípio nisso aqui. Mas o que é que distinguia Davi? Atos 13, 22 diz assim, ó, e tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Qual a diferença entre os dois? Cabeça e coração. Cabeça e coração. Homem segundo o meu coração. Qual o perigo, pastor? Ir para o lado de Deus é bom. Ir para o lado de Jesus é bom, que a verdade, o Espírito Santo é verdade. Já não quero mais mexer com nada errado do mundo de religião. Mas eu falo, porque ele é bom, porque ele pode me abençoar, ele pode me ajudar, ele pode me guardar. Ele pode me prosperar, ele pode me curar, ele pode fazer... Mas o seu coração nunca foi dele. Você nunca tirou um culto verdadeiro de dentro do seu coração e se derramou diante dele para ele. Você está ali por interesse. É como se Jesus fosse uma mandiga, um patuá, que você guarda com você, que se o mal vier, você, né? Igual o meu netinho fica falando que é o Homem-Aranha, que ele mete teia de aranha, né? Aí você tem Jesus, aí você mete a teia de Jesus no mal, pá, né? Para se defender do mal. Mas você não conhece nada, cara, de relacionamento com Deus, de vida com Deus. Você está em Babilônia. Você está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não experimentou o fogo do Espírito. Então, o que acontece? Olha, homem segundo o meu coração. Então, querido, olha, o que nós vimos? A diferença é o coração. Saul era a cabeça. Então, Babilônia é um cristianismo de cabeça. Você controla tudo dentro da tua mente, mas você não se entrega. Jerusalém é um cristianismo do coração. A cabeça é o conhecimento, a informação e até a doutrina correta. Cabeça é conhecimento, informação, doutrina correta. Você fala tudo corretamente, teologicamente correto, tal. Agora, coração não. Coração é devoção, é amor, fervor no Espírito. Você lembra quando você foi apaixonado por alguém? Há muitos anos atrás, né? Seu coração queimava, você pensava naquele 24 horas por dia, meu Deus, né? Uma coisa que você queria muito, um emprego, uma coisa que você estava... Né? Seu coração fervia. Então, aquilo dominava o seu ser. Então, o que acontece? Olha, porque as igrejas de hoje têm pessoas que entendem tudo, sabem discutir calvinismo, arminianismo, teologia sistemática, falam uma linguagem correta, são perfeitos em seus conhecimentos da palavra de Deus, mas não há paixão em sua vida para as coisas de Deus. Não há paixão na sua devoção a Cristo. E quando há paixão, o beabá, assim como é natural a gente beber água e comer e dormir. Isso é o beabá da vida. Quando tem um fogo no coração, o beabá, o ponto assim mais baixinho ali do cristianismo, você vai pensar, poxa, eu não gosto de fazer nada que desagrada a Deus. Puxa,
posso. Aí o que as pessoas fazem? Joga o conhecimento por cima, sai atropelando tudo, vivendo a vida que quer e falando: Senhor, sou teu servo, tem misericórdia de mim. Porque o fogo apagou. Então o que acontece? Olha, a doutrina é correta nas reuniões, mas não há paixão em seus corações. E Jesus fala: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Então, as pessoas estão como cadáveres, mas tudo certinho, com conhecimento correto. Então, há muita gente assim, não há fogo, isso é Babilônia. No tempo de Jesus também existia os fariseus e Jesus, tá? Mesmo tipo de doutrina, Caim e Abel, Saul e Davi. No tempo de Jesus, os fariseus e Jesus, tá? O que distinguia Jesus dos fariseus? Eles sabiam as escrituras tanto quanto Jesus sabia. Eles oravam também, Jesus orava. Os fariseus jejuavam, Jesus também jejuou. Os fariseus faziam discípulos, Jesus também fazia. Os fariseus iam à sinagoga, Jesus também ia. Havia uma diferença fundamental. Jesus estava ligado ao céu e os fariseus ao inferno. Apesar de toda a sua doutrina correta, não havia fogo na vida deles. Era uma religião morta. Então, querido, olha, e agora eu vou te falar uma coisa que pode te assustar. Mais do importar com doutrina falsa, você tem que tomar cuidado é de ter uma doutrina correta, sem nenhuma paixão e devoção. Porque a falsa, você já cospe ela logo. Você fica assim. O problema é você estar com a verdade no seu coração, mas sem nenhuma devoção a Deus. Então, querido, olha, é o que Jesus falou, olha. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. A rocha é Jerusalém, a areia é Babilônia. Então, a diferença, tá? É que quem escuta, se escuta e tem amor, devoção, tá? É mais importante praticar a palavra do que ler a palavra. Não conheço tanto a Bíblia, mas se você pratica o pouco que você conhece, é melhor do que você conhecer tudo e não praticar nada. Então, eu leio a Bíblia todos os dias. Oro, tenho minha devoção, não sai sem fazer nada. Trata mal a esposa, xinga, fala palavrão, mistura com ímpio, pecado oculto, escondido, vício, pornografia, mas todo dia está ali, Sofia, não, eu não saio sem ler minha devoção a Deus. Então, lê a Bíblia, mas não faz, está construindo sobre a areia. É melhor saber a Bíblia 10% e praticar do que saber 100% e não praticar nada. Obedecer a Bíblia é mais importante do que ler a Bíblia. E as igrejas ficam perguntando, não, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Até a gente, nos discipulados, fica falando isso aqui. Mas a gente, para você ler, para você obedecer, não é para você saber. É para você obedecer. Então, porque obedecer a Bíblia gera convicção. E quando você fala assim, poxa, olha, eu estou em harmonia com a palavra. Eu estou buscado ao Senhor. Eu tenho um zelo em agradar ao Senhor. Quando você precisa agir em fé, por dentro você está forte, você tem uma convicção. Porque você sabe que você está em harmonia. Então, nós precisamos do fogo em nossas vidas. Já estou concluindo, tá? Às vezes não tem o fogo de Deus e segue a vida normalmente. Aí, quando você tem fogo,
Você já não aceita mais vir na igreja uma vez por semana só. Não, eu tenho que ir pelo menos uma vez por semana. Se eu fui de manhã, agora eu não preciso ir de noite. Tudo bem, se você não tiver um empecilho. Não, eu só vou aos domingos. Quinta-feira, não... porque não tem fogo, filho. Você adotou uma prática para ser assim, que te basta. Você limitou o padrão do que você quer dar para Deus. E você poderia ser muito mais cheio de Deus, mais cheio, mais entregue, mais rendido, mas você não se importa. Então o que acontece? Olha, não tem o fogo de Deus e segue. E tem uma turma aqui que só vem no dia de ceia, uma vez por mês. Dia de ceia, a igreja lota, de manhã e de noite. E eu fico procurando essas pessoas durante o mês. Onde é que esse povo entocou, né? Onde é que esse trem embocou aí, né? Será que é igual o Saul, está lá no meio das jumentas, lá no meio da bagagem, né? Então, cadê essa turma? Então, o que acontece? Olha, o primeiro pecado cometido fora do jardim foi o ciúme. Que Caim teve lá por causa dentro do culto. Caim conhecia Deus. Tá? Então, como tem ciúme também, se gera desprezo. Então, ele sentiu ciúmes de coisas espirituais, do homem espiritual. Então, porque Saul, ele era ciumento com Davi, que era um homem de bom coração. Presta atenção numa coisa aqui. Jesus e fariseus, né? Pilatos disse aos fariseus: vocês estão aqui porque estão com ciúmes do ministério de Cristo. Olha só, mesmo fazendo a doutrina certinha, tem ciúmes no coração, pelejas, dissensões. A Bíblia fala tudo isso. Mesmo fazendo tudo certinho dentro da igreja, tem um grupo de irmão aqui, outro ali, que já está brigado com o outro, porque no ministério deu um problema. Você viu que eu parei todos os ministérios aqui, já dei uma sossegada, pus todo mundo no banco. Porque Deus está me mostrando. A gente está deixando de ser corpo para ser segmento ministerial. E eu pedi para Deus, e Deus vai curar tudo isso. Deus vai meter mertiolate. Vai meter mertiolate, tá bom? E depois eu vou soprar, tá? Mas Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, tá? Então, os ciúmes e inveja são grandes partes de Babilônia. Às vezes não dentro da igreja, tá? Então, se tem ciúmes de alguém que tem um fogo que não tem em sua religião, isso é de Caim, isso é Babilônia. Então, Caim tinha a doutrina correta, mas tinha ciúme de quem tem fogo. E toda dissensão dentro da igreja, todo rompimento, vem disso, de ciúme, inveja, rebelião, mas dentro da igreja, mesma doutrina, mesmo pastor, mesmo mover, mesmo coração, meu filho. Tá? Então, ciúmes de quem tem algo melhor do que o seu, porque Deus lida melhor com ele. Então, isso é coisa da cabeça, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tá? Nós temos que ter cuidado para não fazer parte dessa igreja que começou como Caim e termina como Babilônia. Porque nas Escrituras sempre vai ter o espírito de Babilônia. E nós ficamos pensando assim, a Babilônia lá, pastor, é aquela religião de Satanás, que ateia, que não está... Bom, a Babilônia, o líder dela tem o nome de Cristo. Só que é antes. A Babilônia, forte no fim, vai ser o cristianismo corrompido, adulterado, falsificado. Essa é a Babilônia. Não é o ateísmo, não. É o cristianismo desvirtuado, apodrecido. Apodrece dentro da pessoa. O cristianismo não apodrece, ele é puro. Então, não se iluda, é o falso cristianismo que vai fazer essa Babilônia, porque todo mundo vai correr para o lado de Cristo, só que está o anticristo. Então, o que acontece? Olha, só para concluir agora,
Quando você vai ler o Apocalipse, fala que Babilônia é a grande prostituta. Mas lá fala numa noiva. Apocalipse 19. A noiva do Cordeiro. Então, para a gente concluir essa parte aqui. Apocalipse fala de Babilônia como a rameira. A prostituta, né? Esse nome rameira aqui no Brasil dá a impressão de palavrão, mas no espanhol, prostituta naturalmente é falado como a rameira, tá? Nós dizemos que Babilônia é a prostituta, mas aqui fala, olha, Apocalipse 17:5. Olha só. Apocalipse 17:5. Diz assim, ó: na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas. Não falou que ela é a prostituta, ela é a mãe. Mãe é aquela que gera prostituição. Babilônia é a que gera corrupção dentro do próprio meio evangélico, corrompendo o coração. Essa ganância financeira aí, ó, milhões por trás de igreja. Esses escândalos, esse domínio de centralizar, misturado com poder, com partido político, cabeça, igreja tendo partido político, Tem denominações no Brasil que comandam partidos políticos. Presta atenção nisso aqui. Ela é a mãe das prostitutas. Mãe é a que produz rameiras. Mas há muitas prostitutas cujas filhas não são prostitutas. Já conhecemos filhas de prostitutas que não se deram à prostituição. Então presta atenção. Mas aqui fala de uma rameira que é tão rameira que até as suas filhas são. A mãe das rameiras e das prostitutas da terra. Mas o que é uma prostituta? Então vamos entender para a gente terminar. O que é uma prostituta em termos espirituais? Vamos lá. Apocalipse 19:7. Diz assim, olha: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. A noiva dele já se preparou. Ó, nós temos a mãe das rameiras, a mãe das prostitutas, e temos a noiva. E podemos ver como que a noiva está vestida e como a rameira está vestida. A Bíblia dá a descrição da roupa. Tá? Vamos falar da rameira aqui primeiro. Apocalipse 17:4 fala assim, ó: a mulher estava vestida de púrpura, escarlate, enfeitada com ouro, ó, riqueza, dinheiro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, a riqueza, esbanjando o poder. As igrejas poderosas viraram indústrias, empresas, né? Um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. Muito ouro, muitas pompas, aretes, pedras preciosas. E quando fala da noiva, fala: vi uma mulher vestida de linho fino. Presta atenção agora. A própria noiva se aprontou. Presta atenção nisso aqui. Tá? Ela mesma se preparou e se veste de linho fino, limpo e resplandecente. Então, o que nós observamos aqui? Olha, deixa eu ver se eu pego o versículo dela anterior aqui de novo, tá? Ó, vou ler Apocalipse 19:7. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Eu quero que você guarde isso aqui. A noiva se preparou. Por quê?
Há uma simplicidade na noiva de Cristo. Uma simples de branco e uma de vermelho e de grandeza, tentando se mostrar, aparecer. Hoje está todo mundo querendo aparecer, né, nas redes sociais. Olha o espírito. Famosos, seguidores. Aqui diz que o linho puro, branco, são atos de justiça dos santos. Fala comigo, atos de justiça. A diferença agora, ó. Nós temos uma justiça que é de Cristo, que nos salva. Igual para todos nós. Aqui não está falando dessa justiça de Cristo. Olha só, tá? Fala dos atos de justiça dos santos. O que é isso? Não diz que é a justiça de Cristo no Calvário, a nossa justificação, a nossa redenção. A justiça de Cristo é uma justiça que veste os crentes de salvação. Mas essa noiva tem uma vestimenta que ela mesma se colocou. Há uma justiça de Cristo que nos faz aceitas diante de Deus, que se chama justificação. Aqui não fala dessa justiça que é de todos. Este é um vestido que ela mesma se põe. Que ela mesma se prepara. É igual toda noiva, ela não prepara naquela, né? Presta atenção. Então, cada coisa nesse vestido são as ações justas que ela faz. Pessoal da multimídia aí, por favor, está me incomodando aqui. Então, como que ela fez isso? Com a ajuda do Espírito Santo. Olha só. Hoje temos um cristianismo que se diz graça e fé. Presta atenção nisso. Nós não podemos fazer nada para tirar nossos pecados, realmente, porque só o sangue de Jesus faz isso. E Jesus fez isso no Calvário por nós. Esse é um lado da moeda. Porque a salvação não é por obras, é por graça e por fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas olha o que o versículo 10 diz. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Presta atenção nisso aqui. Essas boas obras não é que te justifica, elas te adornam. Enfeita a sua veste. É a veste que você faz para encontrar com o noivo. Não é a salvação, é o vestido. Presta atenção nisso aqui. Para que Deus já preparou para que andássemos nela. Então, depois da conversão, não há boas obras no fundamento, no alicerce. Porém, há boas obras que são postas sobre este fundamento, que são os tijolos, as portas, as janelas, os pisos. Então, o fundamento é Cristo, a justificação. A gente não pode mexer nele. Mas em cima do fundamento, você não faz o alicerce da sua casa lá? O que você tem que fazer em cima daquele alicerce? Você começa edificando. E depois que você sobe, você bate uma laje, você vem, faz um acabamento bonito por dentro, você adorna. Presta atenção nisso aqui, tá? Então, agora tem crente que pega o alicerce da casa todinho pronto e durante a vida dele não põe nenhum tijolo. Ou passa a vida inteira e só põe uma lajota. Mas tem outros, olha, aqui ali na obediência, então, né, fazendo aqui. Presta atenção nisso aqui. Chega no final da vida, poderia ter edificado uma casa, um prédio, uma coisa, estou falando de coisa espiritual. Então, pastor, o que é que faz essa obra andar? Isso depende de quanto você nega a você mesmo. Tá? E busca fazer a vontade de Deus. Então, o que você edificou esse tempo todo aí? Tá? Por isso que a Bíblia fala, ó, ninguém pode pôr outro fundamento.
pois o alicerce é Cristo. Porém, o que você constrói sobre esse fundamento é diferente. E é isso que Deus vai olhar para ver o galardão. Então, este é o contraste entre a noiva e a igreja. Porque a noiva, ela se adorna para o noivo. Ela se adorna. Então, e concluindo, pastor, como que uma noiva se converte numa prostituta? Note bem, nós, espiritualmente, somos chamados de a igreja a esposa de Cristo, mas nós ainda não somos a esposa. O casamento só vai dar na volta de Jesus. Está lá no Apocalipse. A noiva se preparou. Hoje, nós somos noiva nos enfeitando. Preparando o enxoval. O casamento é lá nas bodas, quando Cristo voltar. Então vai ter... Lembra das 10 virgens? Metade não entrou no casamento. Então, uma noiva não é uma esposa. Aqui diz que as bodas do Cordeiro é chegada e a noiva se preparou, porque as bodas vai ser no futuro, o casamento vai ser na volta de Jesus. Então, espiritualmente, conforme Romanos 7,4, nós já estamos comprometidos com Cristo. Nós já somos dele, você já tem um compromisso, tá? Aí fala assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então nós já pertencemos a Cristo. Já temos um compromisso de casamento com Ele, já feito, selado, somos dele. Mas eu estou preparando o meu enxoval, eu estou construindo sobre esse fundamento, né? A noiva já se aprontou para encontrar com o noivo. Então o verdadeiro casamento do Cordeiro ainda está por vir. E até esse tempo não somos chamados de esposa, somos chamados de noiva. A noiva se transforma numa esposa no dia do casamento. Agora, antes do dia do casamento, antes que Cristo regresse, como uma noiva pode converter-se numa prostituta? É dessa maneira. Se está comprometida com um homem, e está flertando com outro, então se torna uma prostituta. Mas se está comprometida com um homem e permanece fiel a esse homem, esta é uma noiva verdadeira. Tão simples, simples. E ele fala aqui, olha, para concluir, porque a mensagem é grande, logo à noite eu vou concluir. Diz assim, 2 Coríntios 11:2. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês, Paulo falando, para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, esse esforço que nós estamos falando aqui nessa manhã é para apresentar você como uma virgem pura a Cristo no dia do casamento. Temo que, versículo 3, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo Jesus. O zelo de Deus é que estejamos puros, sem flerte com o mundo e com o pecado, tá? Porque um dia o Espírito Santo vai te apresentar a Cristo como noiva. Como noiva. E para concluir, nesses últimos dias, Deus está chamando a igreja para perto. Não dá mais para estar vivendo de qualquer maneira. Se Deus tolerou até aqui, as coisas vão apertar. Todo o esforço que eu falo aqui para você orar, buscar a Deus, orar 1 hora por dia, ora 1 hora em línguas por dia,
Faça um jejum por semana, ou 2. Isso é tudo para te conectar com Deus. Para você se aproximar do seu relacionamento com Deus. É para a sua melhoria de vida cristã e vida espiritual. Porque você frequenta a igreja aqui 20 anos, a vida inteira, e chega no final, cara, a porta não abre para você. As pessoas hoje estão brincando com a igreja. As pessoas hoje ficam uma semana na igreja, 2, 15 dias na outra, aí arruma uma namorada lá, vai para outra, aí fica atrás da namorada, vai atrás do namorado, fica aqui. O que você está pensando? Se você achar uma igreja, filho, que você está sendo alimentado espiritualmente, você fica a raiz ali até morrer. Fica ali servindo a Deus, fica fiel a Deus ali. As pessoas estão tratando as coisas de Deus de qualquer maneira. Babilônia está aí, a corrupção está dentro da igreja. Quando a Bíblia fala que virá apostasia não é o mundo em trevas, não. Apostasia é o coração da igreja se desviando, do salvo se desviando. Então, nessa manhã, renova seu compromisso com Deus. Quando eu peço para você ir liderar uma célula, presta atenção, você está achando que isso é obrigação do pastor? Quando você liderar uma célula, sabe o que você vai fazer? Por Deus, eu vou ter que ministrar a tua palavra, né? Senhor, eu vou ler. Fala comigo aqui, Deus, o que eu devo fazer? Aí tu vai orar. Me ensina, Senhor. Aí tu vai pouco. Poxa, eu vou falar isso aqui? Não. Então eu tenho que viver isso aqui. Ó, já começa. Porque quando você põe na boca e no coração, você começa a mudar o comportamento. Mas você sabe por que muitos não têm? Porque tem coisa errada e não quer mudar. Não vou, porque se eu for... Pois é. Só os que vão é que vão mesmo. Tá? Eu não me vejo na liderança, mas estou lá do lado em oração, colaborando, buscando a Deus no projeto, ajudando, convidando, discipulando, integrando, trazendo a pessoa para Cristo. Não aceite esse cristianismo frequentador de igreja. Você tem que se envolver com o reino de Deus. Pastor, então me dá só uma dica. Quando é que eu sei que eu estou realmente assim, dentro do reino? Vou te dar uma dica aqui. Jesus falou assim, ó. Se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, é sinal que é chegado até vocês o reino de Deus. Você vai saber que você vai estar fazendo quando você estiver incomodando o diabo. Fazendo raiva nele. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo. Eu sei que eu estou dentro do reino quando eu sou uma pedra no sapato do capeta. Não faça o que é teu, seu vagabundo. Não ceda o que é teu, vagabundo. Comigo você não leva, você não vai me pôr nesse lugar, tu não vai me pôr fazer, não vou. Ó, começou. Jesus falou assim, eu quero poder para expulsar demônio, vou chorar e jejuar, pode parar com isso aí, não vai não. Primeira coisa é, submetei-vos a Deus. Resiste o diabo e ele foge. É submetendo a Deus, não é orando e jejuando, cara.
Por isso que não dá certo. Aí tu consegue fazer um dia de jejum, 2 dias, depois se perde tudo. E quando você se submete a Deus, você enfrenta qualquer capeta. Você não tem nada dele, não tem parte nenhuma contigo. Então, fala comigo assim, obediência total, fala. Cruz credo, não. Eu não quis escutar desse jeito, não, que desânimo. Fala, obediência total. Fala de novo, obediência total. Só os homens com aquela voz bem grossa. Obediência total, vamos lá. As irmãs, obediência total. E todo mundo junto agora, santidade radical, vamos. Aí sim, cara. Aí, até o capeta tremeu agora. Falou assim, ai, perdi. Perdi, né? Perdi. Então, saiu correndo. Quando ele vê essa disposição no seu coração. Mas você só faz isso se você ama Jesus, cara. Você só faz isso se você ama Jesus. Aí, o que o diabo faz? É ver ele aqui um conflito dentro de casa com a sua esposa, seu casamento, para te levar ao ódio, aí você rompe, joga tudo pro chão. Não. Fala, capeta, você não vai conseguir. Entendendo? Eu já estou crucificado com Cristo. Não tira o pezinho de cima da sua cabeça, pode ficar aí, aqui. Ó, entendeu? Você não vai, não vou tirar. Então, queridos, olha. Jerusalém ou Babilônia? Jerusalém ou Babilônia? Só tem 2 caminhos. Não existe mais ou menos, só tem 2. Ou você está num ou você está no outro. Vamos ficar de pé. Eu espero que muitos de vocês voltem nessa igreja de novo, tá? Eu fico falando uns negócios aqui, né? Tem que falar, cara. Não tem jeito, não. Tem que falar. Né? Um dia lá no inferno, no lago de fogo eterno, não tem ninguém lá que não soubera que um dia na terra foi avisado para mudar o estilo da vida. E daqui para frente, no ano 2026, Deus vai apertar o parafuso daqueles que dizem seguir a Ele. Não vai ter espaço para esse evangelho frouxo, indolente, crente meia boca. O amor. As pessoas vão fazer mesmo uma escolha por Jesus de todo o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós humildemente nos submetemos à direção da Tua palavra. Sabemos que o Espírito Santo está preparando uma noiva. E a noiva, Deus, ela é fiel ao noivo. Ela não é rameira, nem filha da mãe das prostituições, da mãe da corrupção, da mentira. Nessa manhã, os teus filhos estão aqui. E eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui dentro hoje é porque o Espírito Santo trouxe aqui. Porque essas pessoas são tuas. E o Senhor as ama. São teus filhos. E a tua palavra de amor hoje os abraça. Os restaura. Porque o Senhor está trazendo a tua igreja para o teu avivamento. O mundo está se perdendo por causa da fraqueza da igreja. A corrupção que está dentro da igreja. E nós somos a única esperança para esse mundo, Deus.
com Cristo em nossas vidas. Hoje, nós tomamos uma posição de fazer uma reflexão. E pedimos ajuda ao Espírito Santo para andarmos num caminho da paz, da vida, caminho da verdade. Fortalece aqueles que estão aqui se sentindo fracos, escravos de pecados, de vícios, de mentira, de coisas ocultas. Segura a mão, Senhor, firma os pés deles, levanta, liberta-os, Pai. Porque se o Filho libertar, verdadeiramente seremos livres. Pai, visita cada família, cada casa. Visita os pais de família aqui, os homens, as mulheres. Visita os casamentos. Coloca, Senhor, o princípio da vida dentro dessa casa, dentro de cada vida, de cada filho, cada pastor. Espírito de Deus, nós queremos o fogo no nosso altar. Queremos que o nosso coração arda e queima por Cristo Jesus. Porque esse é o coração de uma verdadeira noiva. O coração da noiva arde pelo seu noivo. E ela se veste, ela se ornamenta, ela edifica sobre o fundamento para no dia ser apresentada a Ti, Senhor. Livra-nos de ouvir aquela voz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Livra-nos disso, Senhor. Não permita que isso aconteça conosco. Mas, Senhor, que estejamos nossos corações abertos, livres, para Te servir. Um espírito voluntário. Te obedecemos, ó Deus, porque Te amamos, não porque somos impostos a nada, porque é um amor verdadeiro, Senhor. Pai, visita cada criança aqui, cada jovem, cada adolescente. Senhor, guarda dessas contaminações do mundo. Toca, Senhor, nos olhos. Abençoa, Pai, cada família, Pai. Meu Senhor, vim tomar a minha cruz, negar-me a mim mesmo, me entregar. Eu não busco o que tens, quero conhecer quem Tu és, pois já decidi morrer para que o Senhor viva em mim. Eu entrego tudo pra seguir-te até o fim e não voltar atrás. Nunca mais o mundo vai mudar meu rumo. Estou indo para a cruz. Perco o que for preciso pra não me perder de Ti. Amém. Eu vou orar encerrando, ministrando a bênção apostólica. Guarda essa palavra no seu coração. Faça a diferença, assim, para você mesmo, você e Deus, não é para os outros. Faça para você. O verdadeiro cristianismo não é de aparência para ninguém ver. É você e Deus construir algo sólido e verdadeiro dentro do seu coração. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a santa comunhão e consolação do Espírito seja conosco, com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Tem culto logo, tem culto quinta-feira, entendendo? Se vira, valoriza a sua igreja, ama a sua igreja, tá? Vem para a igreja buscar a Deus, tá? Deus te abençoe.
perco o que for preciso pra não te perder. Perco o que for preciso pra não me perder de ti.